O reino de Deus. Há um reino de Deus, porém ele é descrito de maneiras diferentes nas Escrituras. A expressão o reino dos céus também é usada como um nome para o reino de Deus. Este reino é idêntico ao reino do Pai, em Mateus capítulo 26, versículo 29, de Jesus, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, de Cristo Jesus, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, de Cristo e Deus, Efésios capítulo 5, versículo 5, de nosso Senhor e seu Cristo, Apocalipse capítulo 11, verso 15, de nosso Deus e de seu Cristo, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, e do Filho do seu amor, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Todos estes são os nomes para o reino de Deus. Para simplificar, somente o título o reino de Deus nós usaremos nestas mensagens. O reino de Deus não é uma denominação. As denominações são organizações feitas por homens para unir grupos de igrejas. Elas foram estabelecidas por causa de propósitos práticos de organização e de administração. As denominações são grandes organizações de igrejas como Batista, Assembleia de Deus, Ministério Graça, Metodistas, Luteranas, enfim. A Bíblia Sagrada fala da verdadeira igreja, que não é uma denominação ou uma organização religiosa. A verdadeira igreja é composta de todos aqueles que se tornaram cidadãos do reino de Deus. A verdadeira igreja é o corpo espiritual corporativo que Deus estabeleceu, pelo qual o evangelho do reino será levado a todas as nações do mundo. Esta igreja é composta de todos os homens e mulheres que são cidadãos do reino de Deus. A igreja não somente deve pregar e ensinar o evangelho do reino, porém deve também proporcionar o modelo de vida do reino de Deus. A igreja deve operar pelos padrões e princípios do reino de Deus e deve demonstrar em seu estilo de vida os ensinamentos do Rei Jesus. O reino de Deus existia no passado, existe no presente e existirá no futuro, em diferentes formas. Na atualidade, no mundo natural, o reino de Deus existe individualmente dentro de cada homem, mulher, rapaz, homem, moças, crianças, que fez de Jesus o rei de suas vidas. No futuro, haverá uma revelação visível e real do reino de Deus. Mais adiante, você vai aprender mais sobre o passado, presente e futuro do reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino espiritual e não um reino natural deste mundo. Ele deve ser compreendido com uma mente espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o mundo natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.